Boa tarde, natalenses, norte-riograndenses que têm a cabeça no lugar. Conterrâneos que gostam de pensar e que gostam de emitir opiniões próprias, que não são apenas repetidores daquilo que alguém diz e que lhe transmite e que você compra, adquire, assimila, recebe como se fosse verdade, transmite e depois vai ver que era apenas a opinião de alguém disfarçada. Você que é telespectador da TV União e telespectador daqui do nosso De Frente com Roberto Guedes, um programa que tenta com honestidade lhe trazer exatamente isto. A informação sem nenhum rebuscamento, a informação sem nenhum recheio, a informação sem nenhum adereço, a informação sem nenhum enfeite e, principalmente, a informação sem qualquer corrupção. E, principalmente, em cima da informação, a melhor análise, a melhor interpretação, partindo de quem tem qualificação, habilitação para isto. Nós hoje vamos focalizar um tema muitíssimo interessante. E antes de abordá-lo, eu quero fazer um pedido. Olhe para ver se no fundo da sua casa, na casa do vizinho, na casa da frente, em algum ponto da sua rua, do seu bairro, não existe um velhinho, uma velhinha que precisa de apoio, de amparo, de carinho, de amor, de afeto, que precisa de cuidados. A população brasileira está envelhecendo muito. Não houve um cuidado em termos de política populacional para fazer com que o número de jovens fosse aumentando, que esses jovens fossem entrando num bom mercado de trabalho para, com uma boa previdência social, ajudarem aos velhinhos a envelhecer com mais dignidade, com maior amor. Os índios considerados, entre aspas, ignorantes, já faziam com que os jovens se sentissem muito agradavelmente obrigados a cuidar dos velhos. No Brasil, velho é estorvo. Pois bem, há quem pense de forma diferente e que pense que dar amor ao velho é também uma forma de sobreviver dignamente. Hoje, Natal é exemplo para o Brasil em termos de uma empresa que foi desenvolvida com o objetivo de dar cuidado, atenção, carinho e amparo a velhos. Trata-se de uma empresa chamada Cuidare, invenção do advogado Etevaldo Miranda Júnior, que cresceu aqui, é de longe líder de mercado aqui, já serviu de modelo para que alguém criasse empresas parecidas e hoje está presente, através de um sistema de franquia, em diversos estados do país e no Distrito Federal. É sobre este cuidado ao idoso, sobre esta experiência da empresa Cuidare, que nós vamos falar hoje, pedindo a você que pare mais um pouco nos seus afazeres para pensar que talvez tenha condições de oferecer, através da Cuidare, uma melhor assistência ao velhinho desamparado ou mal assistido, ou aquele velhinho ao qual você não tem condições, por conta de suas obrigações cotidianas, de dar o carinho, o amor e o atendimento que ele precisa. Daqui a pouco, após o intervalo, nós vamos conversar sobre este cuidado ao idoso, conversando com Etevaldo Miranda Júnior. Até já. O restaurante Terra do Sol, mantendo a qualidade em sabor e atendimento, traz até você 2 endereços para facilitar ainda mais o seu deslocamento. Na Avenida Nascimento de Castro, 1970, Lagoa Nova, e na Rua Seridó, 736, Petrópolis. Self-service com churrasco e buffet super variado todos os dias, com um precinho que cabe no seu bolso. Também disponibilizamos de quentinha delivery. Aceitamos cartões. Terra do Sol, uma delícia de restaurante.
Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Ok, amigos, estamos de volta com De Frente com Roberto Guedes, aqui na sua TV União, e principalmente estamos agora começando a focalizar melhor a situação do idoso que precisa de apoio, do carinho, do amor, da atenção, da assistência, do atendimento, e que nem sempre encontra isso na própria família devido às obrigações que os membros da família têm que atender diariamente. Este público desassistido chamou algum tempo atrás a atenção do advogado Etevaldo Miranda Júnior e de sua esposa, que é da área da saúde, e ambos resolveram constituir uma empresa especializada em cuidar de idoso e havendo possibilidade de cuidar também de convalescentes, de cirurgias e de outras situações. Esta empresa cresceu e está chamando a atenção de muita gente, porque numa época em que a economia enfrenta crise drástica, chega a profundidades abissais, a cuidar e tem crescido. Etevaldo Miranda Júnior aceitou o nosso convite, está aqui ao nosso lado e vai agora conversar com você, amigo telespectador. Boa tarde, Etevaldo. Eu quero que você se sinta muito bem aqui no programa, na televisão, mas prioritariamente nesse seu contato com o nosso telespectador. E eu queria que você mostrasse o que é a Cuidare, como é que ela trabalha, mas prioritariamente como foi que houve o insight, o start, a inspiração para criar e passar a prestar esse serviço. Boa tarde, Roberto. É um prazer imenso estar aqui com você, né? Acompanho a sua carreira no jornalismo, eu diria que posso dizer que pelo menos há uns 30 anos, você é um dos ícones do jornalismo do nosso estado e é um prazer imenso estar aqui. E quero parabenizar aí você, telespectador, norte-rio-grandense como eu, por estar assistindo esse programa, que é mais uma oportunidade que a gente tem para divulgar o nosso estado e os nossos empreendedores do nosso estado, né? Que isso é muito importante. Pois bem, eu sou advogado de formação, me formei na UFRN em 97.2. Confesso que nunca morri muito de amores pela advocacia, mas ainda cheguei a militar na advocacia por 4 anos. Continuo pagando a minha OAB até hoje, mas segui no ramo mesmo de professor de pré-vestibulares e cursinhos. Então, eu fui professor por 25 anos. E a minha esposa, ela é enfermeira, e há 6 anos nós tentávamos montar um negócio para ela. Eu sempre fui empreendedor, eu sempre acreditei na iniciativa privada. Aos 23 anos de idade eu montei a minha primeira empresa, tive uma escola de inglês, American Way Idiomas, ali na rua Pudi, quase de frente à Aerotur. Me lembro bem, né? Pois é. Entre a Rodrigues Alves e a Campos Salles, isso, ali perto da igreja de Santa Terezinha. Isso, quase de frente à igreja de Santa Terezinha. E tive essa escola por 13 anos, depois fui sócio de 2 cursinhos e sempre acreditei na iniciativa privada. E minha esposa ainda muito jovem, recém-formada em enfermagem, estava no último ano do curso de enfermagem e a gente quis montar algo voltado para ela. E foi aí que ela teve essa ideia de montar uma empresa de cuidadores de pessoas, né? Eu abracei a ideia, fiz alguns estudos de mercado, consultei 2 pessoas que foram fundamentais, um primo meu que é consultor em Brasília e o meu pai, que foi o maior consultor que eu já tive até hoje na minha vida, entendeu? E acreditamos no negócio e resolvemos montar. Muitas pessoas ficaram com medo, meus próprios 3 irmãos ficaram muito receosos. Naquela época a gente passava por um período de muita crise, né? Um período onde o país estava passando por dificuldades, mas eu nunca temi, eu sempre acreditei e acreditava muito na nossa gestão, na nossa seriedade e na nossa responsabilidade. E graças a Deus nós montamos a empresa, a Cuidare Natal, hoje nós estamos no 6º ano,
Graças a Deus já somos referência do mercado há mais de 3 anos. E após 2 anos e meio, quando a gente realmente adquiriu o know-how, aprendeu direitinho, aí o lado de advogado falou mais alto e eu visualizei a possibilidade de montar uma franquia, por que não, né? E daí a gente deu esse segundo passo. E graças a Deus foi outro passo certo, sabe, Roberto? Tivemos muitas dificuldades. Você imagina o que é uma empresa nordestina, uma empresa do Rio Grande do Norte, conseguir abrir espaço no Brasil todo. Então, meu primeiro ano foi com muitas dificuldades. Vocês hoje estão presentes em quantos estados? Hoje nós estamos em 22 unidades federativas, 21 estados mais o DF, né? Então, eu, quando fiz minhas consultorias no Sebrae, essas coisas, eu tinha por meta fazer 10 novos franqueados nos 3 primeiros anos, chegando a 30 franqueados nos 3 primeiros anos. Nosso primeiro ano a gente não conseguiu bater a meta, a gente só conseguiu ter 4 franqueados, mas eu nunca baixei a cabeça nem nunca desisti. Pelo contrário, no segundo ano eu tripliquei o trabalho e as forças aumentaram cada vez mais para a gente conseguir crescer. E graças a Deus no segundo ano a gente triplicou isso daí. E o ano passado, agora no terceiro ano, nós tivemos um ano muito bom, nós vendemos 28 unidades só no ano de 2018. Me diga uma coisa, como é que você procura um potencial franqueado? Você vai à cidade fisicamente e sai perguntando lá, ei, quem é que tem interesse em cuidar de idoso? Ou você tem outro mecanismo para chegar a ele? Isso aí é muito know-how, certo, Roberto? Então, Se assim, não quiser entregar o ouro, o bandido pode ficar tranquilo. Eu apanhei muito para conseguir descobrir esses caminhos das pedras. Mas, graças a Deus, no segundo ano, eu tive que investir, tive que fazer muitas consultorias e consegui descobrir isso. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, hoje o nosso trabalho, eu resido em Natal, eu até visito os nossos franqueados, mas a minha residência, eu moro em Natal. Mas a gente tem um escritório de expansão, a gente tem um diretor de expansão em São Paulo, que ele é fundamental nas nossas vendas, tá certo? E 90% das nossas vendas são feitas através da internet. Existem canais específicos exatamente para esse público que está querendo empreender. E é aí que nós devemos estar, porque é graças a esses canais que nós conseguimos ter uma grande procura e, graças a Deus, estamos tendo muito sucesso. A nossa meta é, dentro de mais 2 anos, atingirmos 100 unidades no Brasil. Ok. Hoje são quantas no total? Hoje nós temos 49 unidades no Brasil, nessas 22 unidades federativas. E a meta é chegar a 100 em quanto Chegar tempo? a 100 em mais 2 anos. Eu quero chegar a 100 até dezembro de 2020. Ok. Esta foi uma apresentação, um preâmbulo do que é a empresa. Agora, eu vou pedir que, logo depois do intervalo, Etevaldo Miranda Júnior mostre o que é o atendimento do pessoal da Cuidare ao idoso. Que isso é o que é mais importante. É que você, amigo telespectador, saiba que hoje conta, digamos assim, com outro membro da família, que é o membro profissional, que pode ajudar você a cuidar melhor do seu idoso. Logo após o intervalo, nós voltaremos. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. O restaurante Terra do Sol, mantendo a qualidade em sabor e atendimento, traz até você 2 endereços para facilitar ainda mais o seu deslocamento. Na Avenida Nascimento de Castro, 1970, Lagoa Nova, e na Rua Seridó, 736, Petrópolis. Self-service com churrasco e buffet super variado todos os dias, com um precinho que cabe no seu bolso. Também disponibilizamos de quentinha delivery. Aceitamos cartões. Terra do Sol, uma delícia de restaurante. Ok,
Ok, amigo, nós estamos de frente com Roberto Guedes. Eu estou entrevistando o advogado e empresário Etevaldo Miranda Júnior sobre o seu grande empreendimento, que é a Cuidare, uma empresa especializada em cuidar de idosos. Ele falou na primeira parte do programa sobre como surgiu a empresa, como ela cresceu, como ela vem crescendo e pretende crescer, mas agora eu quero o âmago da questão. O que é que a Cuidare oferece que faz com que as famílias dos idosos a procurem e se ela pode ainda atender a mais idosos? Mostre como é que vocês praticam a Cuidare no dia a dia. Muito bem, Roberto. Como você disse aí, a própria franqueadora, a Cuidare Brasil, surgiu graças ao nosso trabalho desenvolvido na Cuidare Natal, né? Há 6 anos a gente não tinha pretensão de abrir uma franquia, a gente abriu uma empresa em Natal para atender uma demanda que a gente via que necessitava de um serviço de qualidade. Então, o nosso diferencial é o quê? É que nós oferecemos amor e, sobretudo, responsabilidade e profissionalismo aos nossos assistidos, tá certo? A gente sabe que tem muitos idosos, tanto daqueles idosos que necessitam de um apoio maior, aqueles idosos que são 100% dependentes, como existem aqueles idosos também que são completamente lúcidos, são ainda independentes, mas que precisam de uma companhia, precisam de alguém para jogar um dominó com ele, precisa de alguém que o leve no médico geriatra, que o leve para passear, que o leve para ver o mar, entendeu? Que leva até no banco, que velho, Isso, que idoso adora ir ao gosta de banco. Porque banco é uma oportunidade de se sociabilizar, não é? Isso, exatamente. Então, o nosso cuidador tem essa função. Ele dirige com o nosso assistido, ele passeia com o nosso assistido, ele leva no médico, ele faz todas as tarefas necessárias dentro da casa. E o nosso grande diferencial é porque a gente sempre apostou numa qualificação profissional diferenciada. Então, hoje, a nossa unidade Cuidare Natal, nós dispomos de 118 cuidadores. Só numa empresa? Só numa unidade em Natal, onde esses 118 cuidadores, todos eles possuem, no mínimo, a formação de técnico em enfermagem. Ou seja, eles estudaram 2 anos e meio um curso técnico. Ah, não é um curso de cuidador de idoso, não? Não, por quê? Porque o curso de cuidador de idosos, infelizmente, ele é muito rápido. Ele só tem uma duração de 2 meses. Então, a gente prefere contratar um profissional que estudou 2 anos e meio, que sabe fazer os primeiros socorros, que nós já tivemos vários casos de assistidos nossos que tiveram um infarto, tiveram algum problema e foi necessário fazer os primeiros socorros, Roberto. Que o cuidador de idoso nem sempre está habilitado infelizmente, a o cuidador ele não teve essa preparação. Então, por isso que a gente opta por ter uma qualificação profissional bem melhor. Apesar de todos os nossos cuidadores serem técnicos em enfermagem, eles são proibidos de exercerem procedimentos invasivos. Ou seja, eles são proibidos de aplicar uma injeção, de passar uma sonda, porque isso é exclusivo de home care ou da função de enfermeiro. Certo. Entendeu? Aí vocês têm 118 cuidadores. Por que vocês têm 118? Há uma proporção entre o número de cuidadores e o número de clientes, de assistidos? Sim. Nós oferecemos... São quantos cuidadores para um assistido? Nós oferecemos praticamente 3 tipos de serviços. Nós oferecemos um plantão de 12 horas. Vamos dizer que você não tenha com quem deixar a sua mãe, domingo que vem, e você nos contrata um plantão de 12 horas. Então, o nosso cuidador vai para a sua casa, fica das 7 da manhã às 19 horas, ou se for um plantão noturno, das 19 às 7 da manhã. Esse é um serviço eventual? É um serviço que a gente chama de plantão avulso. Você pode contratar 1, 2, 3, quantos quiser e vai pagar pelo uso. E nós temos o plano mensal, que são 2 planos. O plano 12 horas e o plano 24 horas. O plano 12 horas, a gente vai lhe atender de segunda a segunda-feira. A mim? Eu pensei que eu ainda não você. O nosso telespectador, né? Então, a gente vai atender... Não me faça perder o raciocínio. A gente vai atender o nosso cliente o mês todo, o ano todo, feriados, carnaval, réveillon, Natal, todos os dias do ano, de segunda a segunda, num plano de 12 horas. Ou seja, esse plano inclui 2 cuidadores. Um trabalha hoje, folga 36 horas,
e amanhã o segundo cuidador trabalha folgando 36 horas. E nós temos ainda o terceiro plano, que é o plano 24 horas, que é o plano mais procurado pelos nossos clientes, porque geralmente quem contrata a gente, a maioria das pessoas, são pessoas que realmente necessitam do serviço e necessitam 24 horas. Então, esse plano 24 horas é formado por 4 cuidadores. O primeiro trabalha hoje diurno, o segundo noturno, amanhã o terceiro diurno e amanhã o quarto noturno. Mas sempre na escala de 12 por 36. Mas me diga uma coisa, isso não sai muito caro para uma família pagar? Roberto, infelizmente o custo é alto, certo? A gente fez estudos, consultorias, onde a gente pode lhe dizer que 100% das famílias necessitam do nosso serviço. Toda família tem um idoso que precisa ou de uma companhia ou realmente de uma atenção maior. Mas, infelizmente, pelo alto custo, você sabe como os nossos impostos são muito altos, a nossa carga tributária é muito alta, e a gente trabalha dentro da lei, nós não trabalhamos na informalidade. Inclusive, temos 2 clientes em Natal que tiveram dificuldades. Um tinha cuidadores particulares e colocaram na justiça, e por conta de 7 meses pagaram mais de R$12 mil na justiça. O outro foi uma empresa que não recolhia os tributos, os encargos sociais dos empregados, e o cuidador colocou na justiça e terminou a família sendo coparticipantes da empresa e nos buscou, né? Então, a gente trabalha dentro da lei, a gente não tem dores de cabeça, a gente paga tudo que o cuidador tem direito, descanso semanal remunerado, adicional noturno, tudo que a lei manda, tá certo? Exatamente para a gente não ter dores de cabeça. Então, infelizmente, o valor é um valor alto, a gente trabalha com 20% da população, que são exatamente, infelizmente, a classe A e B. Então, a gente não tem condições de trabalhar com 100% da população. Mas há uma informação que me deram, que se a pessoa integrar uma família honesta, não vai ter problema, porque, ordinariamente, o custo desse cuidado através de uma empresa igual à sua, igual a Cuidare, o custo vem a, no máximo, se aproximar do valor da aposentadoria do idoso. Isso, eu posso lhe garantir que 95% dos nossos clientes, eles pagam o plano exatamente com a aposentadoria do idoso. Eu me recordo agora, eu acho de 2 ou 3 clientes nossos, cujos filhos proporcionam isso ao pai ou à mãe, entendeu? Mas na maior parte dos casos é a própria pensão do idoso que tem condições de pagar. Certo, agora não é mais o idoso quem conecta com a empresa, contata com a empresa, que procura a empresa, são os filhos. Isso, geralmente, por incrível que pareça, às vezes são os netos que nos encontram nas redes sociais, na internet, passam a informação para os pais e daí os pais entram em contato conosco. Então, na verdade, quem fecha o contrato conosco são os filhos dos idosos. E muitas vezes são os netos dos idosos que passam a informação para os filhos. Hoje, graças a Deus, nós temos uma clientela muito grande, muito variada em Natal. E nas nossas redes sociais, no nosso próprio site, você tem condições de ver inúmeros depoimentos de clientes e mostrando o dia a dia da nossa empresa. Eu quero que, antes de terminarmos o programa, você forneça exatamente o endereço virtual, o telefone, o WhatsApp, para que o telespectador que se interessa possa ter contato com a sua empresa. Mas, antes disto, eu tenho que fazer uma ressalva, que quando eu falei com pessoas a respeito da Cuidare, uma delas me disse que a empresa cresceu tanto, não é que cresceu além da conta, ou que cresceu exageradamente ou aceleradamente demais, que vocês hoje têm muito cuidado para não aumentar o número de assistidos, para exatamente poder manter o controle de qualidade. E se algum telespectador quiser procurar a Cuidare, vocês ainda têm condições de acolher? Ainda, Roberto. Hoje a gente ainda tem condições de atender, mas hoje eu posso lhe garantir que a gente hoje, a nossa preocupação hoje não é mais crescer. A nossa preocupação hoje é manter a qualidade do nosso serviço. Tá Isso certo? você diz crescer em termos de Cuidare em Natal. Em número de clientes na unidade Natal. Hoje eu não tenho dúvida que eu poderia ter no mínimo 50% a mais de clientes na unidade Natal. Entendeu? Mas o nosso foco hoje não é mais esse. A nossa unidade Natal hoje, ela é o nosso laboratório da franquia, né? E a gente preza muito por ela.
E a gente não pode cometer erros. E a gente lida com vidas humanas, com seres humanos. Então, o nosso trabalho não pode ter erros de jeito nenhum. Por isso que a gente preza sempre pela qualidade. Hoje nós temos a minha esposa, que é a enfermeira e diretora principal da unidade. Eu queria que você desse o nome dela, porque algumas pessoas podem conhecê-la profissionalmente. Isabelle Miranda, tá? Então, Isabelle é enfermeira, é quem dirige a unidade. Eu praticamente só faço o financeiro da unidade Natal. Eu administro a franqueadora e minha esposa Isabelle administra a unidade Natal. E além de Isabelle, nós temos mais duas enfermeiras que trabalham conosco na unidade. Então, realmente, a gente hoje são 118 cuidadores a serem administrados, né? Então, a gente tem que reciclar esse pessoal sempre. Todos os anos nós fazemos de 1 a 2 treinamentos, sempre uma reciclagem constante. Os nossos assistidos, eles são supervisionados. Toda semana, uma das enfermeiras vai em cada residência, analisa o quadro, vê se está faltando alguma coisa, se o trabalho está sendo bem feito. E a gente preza muito, Roberto, porque a gente vê que o que o nosso cliente, o nosso assistido mais precisa, na verdade, é de companheirismo, é de carinho, é de afeto, entendeu? Muitas vezes, essas são as maiores necessidades que os nossos assistidos passam no dia a dia. E graças a Deus isso é uma coisa fundamental que a gente leva na nossa empresa. O nosso cuidador, quando a gente faz a entrevista, nós fazemos entrevistas todas as quartas-feiras à tarde e nós distribuímos apenas 25 fichas. Já chegou a ter quarta-feira de 39 técnicos em enfermagem para a entrevista. E a funcionária distribui 25 fichas porque a gente só entrevista 25 por quarta. Então, assim, a coisa que a gente mais analisa nessa entrevista é a boa índole do técnico, do cuidador, entendeu? Porque cuidar de alguém exige uma coisa chamada amor e paciência. E isso, infelizmente, nem todos têm. Aí eu vou voltar àquela pergunta. Você já disse que a empresa ainda tem potencial para acolher mais alguns assistidos. E aí, se o telespectador se interessar, como é que ele chega a manter contato com a Cuidar em Natal? Pois não, nós estamos em todas as redes sociais, basta digitar Cuidar em Natal. Estamos no Instagram. Cuidar em Natal, C-U-I-D-A-R-E. Isso, está aqui a nossa marca, né? Cuidar em Natal, Cuidar em Natal. Então, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no nosso site. Nosso site hoje, Roberto, ele tem uma média de 38 mil acessos por mês. É um site já muito forte, ele é acessado no Brasil todo, tá certo? Qual é o endereço desse site? O endereço do site é www.cuidaribr, BR de Brasil, Cuidaribr. Já não é mais Cuidar Natal, essa é a Cuidar Nacional. Aí já é a nacional, aí é Cuidaribr. www.cuidaribr.com.br. Aí dentro desse site vai ter unidades, um mapa do Brasil, onde tem todos os estados. Você clicou no estado, aparece todas as unidades. No Rio Grande do Norte, nós temos unidade em Natal e em Mossoró. E eu já tive a oportunidade de vender mais 3 unidades no Rio Grande do Norte, mas eu optei por não vender, por acreditar que as cidades são pequenas e que o franqueado iria ter dificuldades financeiras. Então eu prefiro não vender do que o franqueado não ter bons resultados, entendeu? Para não perder a qualidade. Pois é, a gente tem que prezar pela qualidade. E os nossos telefones são o telefone fixo 4141 4039. Peraí, vamos dizer de novo. 4141 4039. E o telefone celular, que é o WhatsApp, é o 98881 0040. 988810040, tá? Então, na internet ou nas redes sociais, aonde você digitar Cuidare, certamente você vai localizar a gente facilmente. Ok, amigos, estamos chegando ao término De Frente com Roberto Guedes de hoje. E eu estou muito feliz porque penso muito nos idosos de nossa terra, um universo que cresce a cada instante e que precisa dessa assistência, desse amor, desse carinho, desse profissionalismo no atendimento. Daí, então, estou muito feliz por ter entrevistado Etevaldo Miranda Júnior, focalizando a Cuidare, esta empresa especializada em cuidar de idosos. Etevaldo, muitíssimo obrigado e sinta-se permanentemente convidado De Frente com Roberto Guedes, da TV União, e com toda certeza
Convidado também pela atenção, pela preocupação, pelo amor, pelo carinho que o nosso telespectador tem pelos seus idosos. Quanto a você, amigo telespectador, o meu eterno agradecimento, mas um agradecimento todo especial por hoje, com o convite para estarmos juntos com um novo De Frente com Roberto Guedes, amanhã, às 1h30 da tarde. Até lá.